Se Deus fosse apenas criador e nós não tivéssemos a chance de pecar, nós conheceríamos parcialmente Deus. Parcialmente. Estaríamos aqui louvando porque Ele nos criou. Mas no momento em que Ele nos dá a oportunidade de escolher uma vida sem Deus, e morremos na nossa escolha, e ao invés dele permitir que a gente morra, Ele vem e morre no nosso lugar, que essa é a cruz, esse é o símbolo da cruz. Ele está devolvendo aquilo que você não tinha mais, e Ele está pagando com a vida dele o que você deveria pagar com a sua. Ele está mostrando um outro lado da sua identidade, o lado misericordioso, o amor e a graça. Além de eu amá-lo porque Ele me criou, eu o amo porque eu estava morto pela minha própria vontade e pecado, e Ele veio me resgatar. Se você anseia por uma palavra que alimenta a alma e aponta para Cristo como centro de tudo, este vídeo é para você. Assista até o final e deixe seu comentário. Paulo diz assim, eu vou lendo e falando, tá? Quer dizer, lendo já é falando, mas eu vou falando outra coisa além do que eu estou lendo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Até aqui tudo bem. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Zé, eu só queria entender isso porque ele está falando antes da fundação do mundo. E antes da fundação do mundo ainda não tinha Cristo, né? Claro que tinha. Não era só o Deus e Pai que foi o Criador, e quando o homem pecou, Ele deu à luz ao Filho junto com a Maria que Ele casou com ela. E Jesus, o Deus, nasceu, e depois Ele enviou o Espírito que veio segundo... Não, não é isso não, irmão. Ele sempre foi o que Ele foi. Ele é o que é, era, é e sempre será. Trindade, desde o princípio. É o que está escrito aqui. Em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos. Então, eu pensei que nós tínhamos sido adotados quando Ele veio, mas está falando que Ele não veio, que Ele já era. Sim, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da sua glória, para a glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, com letra maiúscula, que é o próprio Jesus. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Se Ele revelou, é porque a gente não sabia, estava escondido, não dava para ver. Segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo. Então Cristo, quando vem, revela um mistério de uma coisa que a gente não via. De fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, falamos disso semana passada, todas as coisas. Tudo convergiu para Cristo quando Ele apareceu, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo, da promessa. O Espírito é o penhor da sua herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Essa frase é bonita, tudo é bonito, mas essa frase, irmão, alguém aqui já penhorou uma joia na Caixa Econômica? Não precisa levantar a mão, irmão. Não tem ninguém de cobrança aqui. Mas como você deixa a joia, penhor, e pega o dinheiro. O que é o penhor? O que é a joia? É a garantia, né? A garantia que você vai voltar e resgatar o que está lá, né? Olha que bonito, ele diz que o Espírito Santo é o penhor de Deus, que Ele penhorou dentro de nós, até o dia que Jesus Cristo, que pagou o preço, volta para nos resgatar. É legal, né? Esse texto fala sobre o Cristo, que desde a fundação do mundo, estava preparado como sacrifício para a nossa redenção. Nós temos isso daqui, Deus não tem isso aqui. Quando Deus cria o céu, a separação dos astros. Quando tem sol e lua, tem dia e noite, aí tem dia e noite. Deus está fora do dia e da noite. Para Deus não tem dia e de noite, por isso que Ele não dorme. É sempre dia, está sempre aceso. Ele não dorme, não tem tempo. Deus é infinitamente não, porque infinito é uma coisa que tem começo e não tem fim. Finito é uma coisa que tem começo e não tem fim. Eterno é o que não tem começo e não tem fim. Isso é Deus. Deus é eterno. Na sua eternidade, que nós nunca entenderemos, que não tem começo e não tem fim, porque Ele é o que Ele é eternamente,
Ele cria o tempo, o espaço e tudo que vemos. Por isso Deus, Trindade, Pai, Filho e Espírito, para nós o entendemos assim, que é desde a eternidade, que não precisa de tempo, quando cria o tempo e a nossa existência, já sabe tudo o que acontece do começo ao fim da existência, porque Ele é eternamente maior do que o tempo, e eternamente fora do tempo, enxergando tudo o que acontece no tempo. Por isso que para Deus 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. Porque para Ele a primeira e a última página da Bíblia são um folheto. Para nós, quando lemos o texto, ficamos pensando, puxa, Deus nos predestinou para sermos filhos, Ele nos idealizou para sermos filhos de Deus através de Cristo, que ainda não tinha vindo, mas desde a fundação do mundo. É que para nós, quando usa a palavra predestinar, é uma coisa que acontece agora, predito agora, para que aconteça no futuro. Mas para Deus, que não tem presente, passado e futuro, Ele é estaticamente o que é eternamente, tanto faz. Nós é que pensamos da revelação do que vai acontecer. Para Deus tudo já aconteceu. Aliás, quando João viu o Apocalipse, tudo o que acontecia no fim, ele viu a gente lá, porque nós já estamos lá. Isso é louco, eu não quero... Você já viu De Volta para o Futuro? O cara vai e fica uma semana no Velho Oeste, quando ele volta no mesmo dia que ele saiu. É louco, né? Porque para Deus não tem tempo. Para Deus não há tempo. Ele é o que é. Quando? Não tem quando. Ele simplesmente é o que é. Por isso Jesus é o que é desde a fundação do mundo. Quando a gente pensa assim, não, Deus criou o mundo, Jesus é o Salvador e o Espírito é o Consolador. Mas aqui está dizendo que Ele criou todas as coisas desde a fundação do mundo, porque Ele é o que Ele é. João capítulo 1, versos de 1 a 4, nós conhecemos de cor e salteado. No princípio era o Verbo, Cristo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele já era, é Ele mesmo. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele. Ah, então Jesus também é Criador. Sim, Ele é Deus. Filipe perguntou, Jesus, mostra-nos o Pai. Ele falou, Filipe, você anda comigo há 3 anos e não percebeu? Quem vê a mim, vê o Pai. E sem Ele, nada do que foi feito se fez, nada. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ele estava, a vida é Ele. Quando Ele chega falando, chegou a vida. Para nós que estamos presos ao tempo, tem o ontem, tem o hoje, tem o amanhã, e teve um dia e um tempo, Paulo diz aqui, a plenitude do tempo, em que esse Deus que existe, desde que Ele existe, porque Ele é eterno, se manifesta dentro do tempo para dizer quem Ele é. Ele demonstra o seu amor e o seu sacrifício para nos salvar no meio do tempo, porque a gente tem relógio, e tem dia e noite para as coisas acontecerem. Mas para quem está fora do tempo, não precisa esperar nada para ser o que é, porque Ele já é o que é. Ele é amor, Ele é sacrifício, Ele é doação, Ele é criador, Ele é redentor e Ele é o Espírito desde quando? Desde a eternidade. Não tem quando. Para nós tem quando, para Deus não. Por isso que a nossa fé está fundamentada em Cristo, e apenas em Cristo, porque não é uma questão de antes e depois. Apesar de o texto que nós lemos, que se chama Bíblia, que tem o Antigo e o Novo Testamento, a nossa fé só tem um foco, só tem um objeto da nossa fé, Cristo. Eu não entendo muito bem isso, mas o que acontece com o que veio antes? Deixa eu tentar te explicar agora, falando sobre o meu pai que vendia autopeças. Meu pai vendia autopeças. Tentou ter uma loja, não deu certo, isso quando eu tinha 3, 4 anos de idade, minha mãe que contava. Depois ele teve que fechar a loja, tinha um sócio, aí ele conseguiu um emprego para vender peças numa multinacional, que tinha, não sei se ainda tem aqui no Brasil, que fazia bronzinas, buchas e pistões, que era Federal Mogul, concorrente da Metal Leve, que era a grande empresa que tinha no Brasil, que tinha peças para motor. Quando eu era pequeno, eu ia com ele nas vendas, porque era aquela coisa de tirar pedido de loja em loja, nas minhas férias, vão trabalhar comigo. Hoje não tem essas coisas de tirar pedido, né? Tudo é internet, você aperta um botão, já tem um cara na sua porta. Eles atrasam às vezes também. O Mercado Livre dá uns furos. Mas tudo bem, deixa para lá, não vou reclamar agora. Mas depois ele ficou sendo, no fim da carreira dele, antes da aposentadoria, ele virou gerente de vendas dessa empresa. E aí ele vinha para casa com aquelas folhas grandes de impressora matricial, antigas, primeiras, lá de Bedrock.
O que eu me lembro é que eram umas folhas grandes, compridas, com aquelas bolinhas, aqueles furinhos, onde corria a impressora matricial. E a folha, ela tinha... Isso eu acho muito bonito, profético, abençoador para todo o mundo. Eram linhas verde, branca, verde, branca, verde. Não era, Pavá? Que era uma coisa que... Eu acho que já era Deus dizendo, o futuro tudo será verde e branco. Ontem, não conhecendo a casa, não sei quem que foi o irmão aqui que estava falando essas coisas. Estou falando coisa séria. Eu falando dessas coisas sérias, ele falou, mas Deus é fiel. Eu falei, mas não é gavião. Calma, não mistura as coisas. Enfim, ele trazia essas folhas e documentos de coisas que já não se usava mais no escritório para eu e o Jorge brincar. A gente brincava de escritório, usava para desenhar, para fazer aviãozinho. E todas elas vinham com o carimbo Federal Mogul. Você que é jovem nem sabe o que é isso. Mas era uma estampa com o nome da empresa. Você já imprime com a estampa. Mas era uma estampa que tinha em todos os papéis. E eu conhecia aquela estampa e aquele logotipo de tantos papéis que meu pai trouxe em casa com aquela estampa. Até que teve um final de ano, depois uns, 3, 4 anos que ele estava nessa função, em que todos os filhos foram levados e as famílias para uma festa de final de ano na própria empresa. Teve um churrasco, deram um presente para a criançada. E ele levou, eu e o Jorge, e falou, essa aqui é a minha mesa. Eu só andava com ele na rua, quando ele vendia na rua. É aqui que eu sento, aqui que eu trabalho. Oh, que legal. Aí, a minha mente explodiu numa avalanche de conhecimento e revelação do mundo moderno da época, quando ele me mostrou pela primeira vez um carimbo. E eu falei, eu não vou suportar tamanha revelação. Que é isso? Um apetrecho, naquela época, moderníssimo, hoje é arcaico, em que ele pegava, aquela estampa estava ao contrário, num carimbo com um modelo de borracha, e ele molhava, meu irmão, isso é uma coisa, molhava numa tinta, numa almofadinha cheia de tinta, e pá! Apesar de eu ter conhecido a estampa primeiro, naquele dia, o mundo se descortinou e não era mais uma criança inocente. O mundo se descortinou para mim. E eu descobri que as estampas, apesar de eu tê-las conhecido no tempo primeiro do que o carimbo, naquele dia meu entendimento se descortinou e eu percebi que todas as estampas que eu tinha visto ao longo da minha vida naqueles papéis, na verdade, elas vieram depois do carimbo. Eu é que conheci a estampa primeiro e o carimbo depois. Mas eu descobri que aquele carimbo foi idealizado por um cara que fez a estampa do negativo, ao contrário, com aquela marca de borracha, com aquela almofadinha, e que ela existiu, saiu da fábrica antes de existirem aquelas marcas nos papéis, e aquele apetrecho que eu conheci anos depois, era a razão de todas aquelas marcas estarem nos papéis. Isso é uma grande revelação. Semana passada nós falamos sobre a figura do templo, do sacrifício, do sacerdócio, do sábado, a respeito do que aconteceu no período, para quem tem tempo, do Antigo Testamento, antes que existisse Cristo no tempo, porque ele sempre existiu, só para nós que a gente não conhecia. E aí eu olhava ali para o Salomão, para o Davi, dizia, Davi, grande rei, homem ungido, cortou a cabeça do gigante, ele tem um poder incrível. Olha o Salomão, esse é homem abençoado, teve 1000 mulheres, relaxa irmão, tinha 1000 sogras, vai devagar. Dizia que ele era sábio ainda. Salomão e o Josué, eita homem arretado, que deu 7 voltas na muralha e derrubou. Você se engana, foram 13, porque foram 6 dias dando uma volta a cada dia, e no 7º deu 7, 13 é o número do Zagalo. Se você quer a unção de alguém, você não peça de Josué, peça a unção do Zagalo. E quantas vezes na minha vida eu fiquei orando e dando 7 voltas para alguma coisa acontecer, e eu não sabia que era 13, por isso que não aconteceu. Quando Jesus aparece, e o que nós lemos semana passada, se revelando como Rei dos Reis, putz, agora é que eu entendi que tudo, aqueles reis que eu conheci primeiro, as estampas, eram apenas uma marca visível de um cara que existiu antes deles e que fez com que a sua imagem fosse impressa.
Davi escreve o salmo dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E aí Jesus na cruz repete esta palavra. Jesus, ele repetiu o que disse Davi. Não, foi o Jesus que existia antes, que soprou na orelha do Davi dizendo: canta comigo, Deus meu, Eloi, Eloi, lama sabachthani. É porque a Maria deu a luz a Jesus. Tá, mas foi o Jesus que criou a Maria antes dela existir. Porque os sacerdotes que ofereciam o sacrifício no templo eram só uma estampa, texto da semana passada, do verdadeiro sumo sacerdote que existiu antes dos sacerdotes. Não era Jesus que era parecido com eles, era eles que deveriam ser parecidos com o Criador. E os profetas que profetizaram a palavra de Deus para o grande reino de Israel que se levantaria. O grande profeta, que é o próprio verbo, a própria palavra, é que é antes dos profetas. Pedro escreveu em 1 Pedro, capítulo 1, versos 10 e 11. Espero que você não caia da fé, porque o Evangelho estraga muito a nossa religião. Estudar o Evangelho estraga a religião. Se você quer ter uma religião, não leia o Evangelho. Pedro está falando sobre a salvação, a nossa salvação. E ele diz assim, isso aqui ele ouviu de Jesus, porque Pedro era discípulo de Cristo. Foi a respeito dessa salvação, que eu estou falando para vocês, que os profetas indagaram e investigaram. Caramba, eu achei que os profetas estavam profetizando sobre um novo Israel, inclusive com essa bandeira azul e branca com uma estrela no meio. Não, eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, era um outro reino. Era um outro papo que eles estavam falando. Investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas por quem? Você vai cair da fé agora. Pelo Espírito de Cristo que neles estava, mano. Cristo já estava nos profetas. O Espírito de Cristo que neles estava ao predizer os sofrimentos de Cristo, que ele teria que suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. Caramba! Eu estava pegando as palavras dos profetas e querendo que acontecesse comigo. Cara, relaxa. Está entendendo que você só viu estampas? Por isso que não faz sentido eu querer a unção do Davi, do Josué. Onde você está? Que tem louco? Você bebeu o quê? Eles prefiguravam o verdadeiro profeta, o verdadeiro ungido. Eram estampas de um reino que a gente não podia ver porque não era o tempo, só quando você foi na festa de fim do ano e sentou naquela mesa. Quando Cristo aparece entre os homens, o Filho do homem e o Filho de Deus, que existe desde a fundação do mundo, é que a gente deveria ter um choque quando eu tive quando conheci o carimbo. De dizer, não, meu Deus, eu não vou suportar isso. Peraí. Não é ele que é igual a mim, sou eu que deveria ser igual a ele? É isso, Zé. Não é ele que é feito à imagem de homem, sou eu que fui criado à imagem de Deus? Está acertando. Ele é antes? Sim. E eu também vim de Deus? Sim. Então pera que agora deu tilt. Se ele veio de Deus e ele é o homem antes dos homens, tem alguma coisa errada que aconteceu comigo que desviou o papo, porque eu sou muito diferente dele. A gente tem maldade, inveja, a gente tem corrupção, a gente se perde no pecado, e ele não é assim. Nós somos injustos e ele é justo. Nós somos indiferentes e ele é compassivo. Nós somos frios e ele é amoroso. A gente quer vingança e ele traz perdão. A gente quer cortar a cabeça olho por olho, dente por dente, e ele quer misericórdia. A gente quer perseguir o inimigo e matá-lo, e ele manda a gente amar o inimigo. Eu não consigo ser. O que aconteceu comigo? Que eu sou tão diferente do ser humano primeiro que o Senhor criou, que é Cristo. E ele vai dizer, meu filho, porque Deus tem uma voz assim,
Assista a segunda pregação do Zé Bruno desta série. Por causa da queda. Lembra da segunda pregação dessa série? Porque o homem comeu do fruto. Comer do fruto não é a desobediência, que não podia morder a maçã. É a liberdade que Deus deu ao homem, inclusive de negá-lo e conhecer bem e o mal sem a relação com Deus. O homem passa a ser Deus de si próprio e diz: eu defino o bem e o mal e não preciso de Deus. Putz, por isso que a gente é tão diferente? Sim. Aí nós nos tornamos seres que vivem no pecado, seres na ausência de Deus. Por isso que a gente é assim. E não precisa ensinar a fazer. Não tem escola de maldade, a gente já cresce fazendo maldade. Não tem ninguém que precisa ensinar você a mentir, a ser falso. Ninguém precisa te ensinar a se corromper, ninguém tem que ensinar nada, isso já está em nós. O pecado faz parte do nosso tipo de ser, da nossa ontologia. Nós somos pecadores, independente do fato de você cometer muito pecado ou não. Eu sempre digo isso. Você não é pecador porque você passou a cometer pecados. Você comete pecados porque você nasceu pecador. Pecado é o que você é, é o estado no qual existimos. E aí Jesus diz: esse é o problema. Essa série que eu estou pregando, eu estou falando de coisas bem elementares da nossa fé. Eu estou voltando lá no começo do princípio, antes de tudo, para falar das coisas mais básicas que nos tornam cristãos. Pode ser que ela seja redundante para a maioria das pessoas, mas tudo bem, eu preciso começar a colocar todo mundo na mesma página. Jesus vem e anuncia uma redenção. Se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Vocês vão morrer. Efésios capítulo 2, de 1 a 7, diz assim: Ele, Deus, lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Nós já estávamos sepultados, vivendo sem Deus, respirando, mas morto, tipo Walking Dead, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, o diabo. Vocês andavam segundo o diabo, estavam mortos, vivendo, mas sem Deus. Entre eles também nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vocês estavam mortos. Porque quando vocês disseram não para Deus lá no Éden, vocês morreram, porque Deus é a vida estava nele, Ele era a luz dos homens. Você diz não para a vida, você está morto, respirando, mas morto. Mas por que Deus então colocou o jardim no meio, colocou a árvore no meio do jardim? Ele não podia ter criado a gente sem a opção de pecar? Seria mais fácil, o mundo seria perfeito. Eu não sei de onde você tirou essa ideia, mas faz isso com o teu filho. Tranca ele numa sala até ele fazer 18 anos, sem ter contato nenhum com o mundo, porque você quer preservá-lo para ele não ter a chance de errar. Ele vai sair de lá para te odiar o resto da vida. Porque o amor pressupõe liberdade. Se eu só tenho a opção de estar com você, eu não te amo, eu estou preso. A liberdade do pecado é demonstração do pleno amor de Deus, que depois de te criar, te dá a liberdade de escolher a vida sem Ele, que foi o que o homem fez. Fazendo isso, o homem morre. Por isso que no meio da história, Cristo aparece para dizer, prestem atenção, era para vocês serem assim, mas vocês estão assados. É hora de vocês voltarem. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Por isso nos convertemos, por isso somos cristãos. Porque entendemos o grande amor de Deus. Se Deus fosse apenas criador e nós não tivéssemos a chance de pecar, nós conheceríamos parcialmente Deus. Parcialmente. Estaríamos aqui louvando porque Ele nos criou. Mas no momento em que Ele nos dá a oportunidade de escolher uma vida sem Deus, e morremos na nossa escolha, e ao invés dele permitir que a gente morra, Ele vem e morre no nosso lugar, que essa é a cruz, esse é o símbolo da cruz. Ele está devolvendo aquilo que você não tinha mais, e Ele está pagando com a vida dele o que você deveria pagar com a sua. Ele está mostrando um outro lado da sua identidade, o lado misericordioso, o amor e a graça. Além de eu amá-lo porque Ele me criou,
Eu o amo porque eu estava morto pela minha própria vontade e pecado, e Ele veio me resgatar. Uma coisa é conhecer o Criador, a outra é conhecer o Criador que me dá a liberdade. Quando eu bato com a cabeça no muro, Ele vem e paga o meu preço. O nome disso é Evangelho, Boa Nova. Evangelho significa boa nova. Imagine que você tivesse uma dívida impagável, aquela que você vai trabalhar o resto da vida e não vai pagar, você faliu, acabou. E a pessoa para quem você deve, ou te bota na cadeia, ou arranca tudo que você tem. Você não tem como pagar. Chega um dia, essa pessoa bate na sua porta, e você abre, e você fala, ai meu Deus. O cara veio com o oficial de justiça, veio com alguém, e o cara falou assim, não, eu trouxe uma boa notícia para você. Ah, é isso que eu preciso, fulano. Qual é a boa nova? A boa notícia que eu tenho para você é que você vai ter que pagar a sua dívida. Está rindo do quê? Esse é o evangelho que você engoliu todos esses anos. Onde a boa notícia é que você precisa fazer um sacrifício para Deus te salvar e te abençoar. Por isso você fez campanhas, por isso você deu dinheiro sem que nem louco, fez sacrifícios para que Deus te abençoasse. A boa nova é que a sua vida está uma porcaria por causa do pecado, e eu tenho para você uma boa notícia, é você mesmo que vai ter que pagar. A boa notícia é, você me negou e era meu inimigo, e perdeu a vida numa dívida que não tem como pagar. A boa notícia é, eu paguei a sua dívida para mim mesmo. E agora eu chamo você para sentar na minha mesa, e para ser meu filho. Eu me lembro do pastor Salvador Soler, que foi pastor da primeira igreja batista de Ipiranga, e uma vez vendo ele pregar, ele disse assim, ele tinha muitos exemplos legais. Ele falou assim, era uma vez um menino que morava numa praia, o pai dele era pescador, ele era muito humilde, muito simples, ele não tinha brinquedos, e ele fez das tripas do coração para conseguir madeira, conseguir parafusos, fazer um projeto, desenhou um barco, construiu um barquinho, gente que ajudou ele a cortar, serrar, lixar, betumar, fez a vela, ficou um barco lindo. Foi a infância dele para conseguir aquilo. E a alegria dele, apesar da simplicidade da sua vida, era de ir para o mar, e enquanto o pai ia pescar, ele ficava brincando com o barco que boiava na praia. Até um dia que ele descuidou, e a onda levou, ficou fundo, a maré levou, e o barco dele foi embora. E ele falou, eu não tenho mais como arrumar tudo o dinheiro de novo, as pessoas que me ajudaram, eu vou ter que construir de novo o barco. Ele perdeu o que ele tinha. Aí ele passa na frente de uma loja de pesca na sua cidade e vê o barco dele dentro da loja, na vitrine. E ele fala, caramba, o barco está aqui. Ele entra na loja e fala, moço, eu quero aquele barco é meu. Eu não. Não, ele é meu, fui eu que fiz o barco. Eu construí, eu desenhei, eu projetei. Foi um sacrifício fazer esse barco. Só que ele se perdeu, ele foi embora, eu nunca mais vi. Mas ele é meu. E o cara falou, se é seu, se foi você que fez, eu não sei. Só sei que um pescador veio aí com pesca, vendeu e eu paguei o preço. Se você quiser, o preço está lá no vitrine, você compra. Aí o menino falou, não é possível. Ele se esfalfelou para conseguir todo o dinheiro que o cara pedia pelo barco, juntou a grana, foi na loja e falou, agora eu quero comprar o barco. Pagou o preço que o cara tinha colocado, sai da loja e diz para o próprio barco, agora, nunca mais eu vou deixar você se perder. Porque você é 2 vezes meu. Primeiro porque eu te criei, aí você se perdeu. Mas depois porque eu te comprei e paguei caro. É isso que Deus fala para nós. Te dei a chance de você viver o que você quisesse. E você se perdeu. Ao invés de eu te cobrar, eu te comprei de volta com o meu sangue. E aquele que vier até mim, de maneira alguma o lançarei fora. É por isso que você é meu. Eu sei que você na sua vida já tem muitos motivos para louvar a Deus. Aliás, a gente cantou, e o Wagner a gente nem combinou, mas ele falou sobre isso aqui na hora da oração. Por que você louva? Você não sabe, Zé. Eu cheguei aqui sem emprego, e agora Deus me abençoou. Legal, um bom motivo para você louvar. Eu cheguei aqui, eu estava solteiro, e agora eu vou casar. Que bem, louva mesmo. No seu caso, agradece até o fim da vida. É que tem uns caras que são sinal de Deus, sabe? Se ele casar, ninguém morre solteiro, então todo mundo fica de olho nele, é o sinal. Se ele casar, nós estamos livres. Acontece. E aí, você tem muitos motivos para adorar a Deus. Só que todas essas coisas, mesmo quando a gente está com uma doença que não tem cura, e Deus nos cura, passamos por momentos em pessoas que nós amamos,
estão próximas para partir, e a gente coloca nas mãos de Deus, mas tudo isso, irmãos, só tem dor porque a gente tem relógio, porque para Deus, que vê a eternidade, que salva, redime e leva para o seu reino eterno, que as páginas do começo e do fim são a mesma coisa, Ele diz: calma, não é só isso. Eu posso fazer um grande movimento de adoração pelo dinheiro que eu ganhei, pelo emprego, a porta que se abriu, pelo casamento, pela cura que eu tive, mas amanhã vou ter que me aposentar, vou ficar velho, vou ter uma outra doença, vou morrer de alguma coisa, de uma doença, de um acidente, porque não sei se você sabe, mas todos nós um dia vamos. Porque se o fato dele ter me criado, e apesar do meu pecado, ele ter pago o meu preço, e eu ser 2 vezes dele, não for motivo suficiente para a minha vida ser devotada a esse Senhor, eu não tenho mais nenhum motivo bom para você louvá-lo. Talvez eu possa te mimar como uma criança, infantilizada pelos resultados. Pague por isso, tenha essa bênção, faça esta troca, e você vive sempre com o pirulito, com o chocolate. E quando Deus não faz o que você quer, você fica emburrado, não dá o seu dinheiro na igreja, não vou cantar hoje, não vou no ensaio, e eu não sou mais dessa igreja, vou procurar outra que tem um outro plano, com outro boleto, que ele garantiu que lá em 7 semanas eu vou ser abençoado. Sabe por quê? Porque quando você ama a Deus, ou louva a Deus, porque Ele te deu o que você queria, você não ama a Deus, você ama você mesmo. Você só quer alguém que faça o que você quer. Mas quando você entende que essa é a boa nova, eu estava morto, eu o ofendi, e ele bateu na minha porta para falar: eu paguei o seu preço, volta para a minha mesa. Se isso não for motivo para eu viver a minha vida toda para agradar a Deus, no meu trabalho, na minha casa, nos meus estudos, na minha santidade, nas minhas relações, na minha adoração, se isso não for motivo para eu entregar meu coração a Cristo, eu não tenho nenhum outro motivo bom para te dar. Aliás, se é só por um resultado, tem muitas religiões, e até algumas que acho que você consegue que o teu amor volte em 3 dias. Você está solteiro aqui há quanto tempo? 3 meses? Você devia ir numa dessas. Porque se na verdade o que importa é o resultado, pouco importa qual é o Deus. Porque se o teu amor a Deus depende do que você ganha, se um outro Deus te oferecer mais, você muda de empresa. Evangelho é a boa nova que disse para mim: Zé, eu sou o seu Senhor. E eu falo: Jesus, eu não tinha vida. Tinha muita coisa, mas não tinha vida. Eu tinha uma dívida, e o Senhor pagou no meu lugar. O texto diz em Colossenses 1, de 13 a 20: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Obrigado, Senhor. O Senhor me transportou do reino da morte para o teu império da vida. Ele é, Jesus, a imagem do Deus invisível. A gente não conseguia ver Deus e Ele apareceu, mas Ele sempre foi o que foi. Ele é o primogênito, o primeiro de toda a criação. Sim, Ele é antes da gente. É que nós conhecemos Ele no meio da história, mas Ele eternamente é antes de nós. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Sim, o verbo estava no princípio com Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele está repetindo o que João falou com outras palavras: tudo foi criado por meio dele e para ele, e ele é antes de todas as coisas. Já entendi, Senhor, é o carimbo. Tudo que veio, veio de ti, não tem nada antes do Senhor. Nada, não há nada antes de Deus. Não há nada antes de Deus, só há Deus. Nele tudo subsiste, é o Senhor quem nos sustenta. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro a existir e o primeiro a morrer. Não, ele morreu no meio da história, não, meu irmão, ele morreu desde sempre. Ele é um sacrifício eterno. Ele não precisou esperar o nosso pecado para se transformar num sacrifício. Ele é amor antes da gente existir. Nós fomos criados já na perspectiva de que nós iríamos negar a Deus. Só alguém que está pronto para ser sacrifício desde a eternidade tem a hipótese de amar alguém que vai abandoná-la. Ele não nos ama porque nós somos bons, Ele nos ama porque Ele é amor. Ele não me ama porque eu dei dinheiro, porque eu faço mais oração, porque eu frequento a igreja, fiz a novena, fiz a campanha, ou fiz algum tipo de coisa para algum ritual, acendi alguma fumaça. Ó, que legal, estou gostando de você. Ele prova o seu amor para conosco no fato de Cristo morrer por nós, sendo nós ainda pecadores.
Ele é o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Lembra? Vai convergir nele todas as coisas. E que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, Jesus reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer nos céus, quer na terra. Ele desfez a inimizade que eu havia feito, a inimizade pela minha dívida. Ele mesmo pagou o preço que eu deveria pagar a ele e me chamou de volta para me reconciliar com ele. Se isso não é motivo para você amar a Deus, eu não tenho nenhum outro motivo para você. Esse é o Evangelho. É por isso que nós somos cristãos. É por isso que eu não quero a unção do Josué, do Davi. São estampas imperfeitas, incompletas, figuras pardas do que viria, cheios de pecado como eu e você. Por isso que eu não fico repetindo rituais para obter resultados. Isso é formulinha. Eu creio em Cristo. Eu sou cristão. Obviamente que lendo as páginas do Antigo Testamento, eu vou encontrar o amor de Deus, a misericórdia, a graça, o seu poder, a sua sabedoria, a sua justiça. Eu vou compreender os princípios fundamentais que são exprimidos pelo ser de Deus e por isso eu o adoro, mas sempre entendendo que Cristo sempre esteve lá, no espírito dos profetas, prefigurado nos reis, nos sacerdotes, criador antes de todo existir. Ele é o princípio, o começo, ele está no meio e ele está no fim, na reconciliação final de todas as coisas, porque tudo é sobre Jesus. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe para abençoar outras pessoas. Fique com Deus e até a próxima.